Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O termo do nosso programa de hoje será sobre o milenarismo espanhol de Tommaso Campanella. Para tanto, nós vamos utilizar a tese de Juan Weltner Braga, intitulada Milenarismo e Razão de Estado em Tommaso Campanella. Campanella é um filósofo renascentista, um italiano, teólogo dominicano, que dedicou-se aos estudos de filosofia, de hermetismo, e tem uma obra muito grande no que diz respeito à astrologia, né, a cálculos epilogísticos e à profética e ao messianismo, né? Ele é uma personagem do século XVI e XVII e teve uma vida bastante conturbada, muito sofrida. Foi acusado várias vezes de heresia e de conspiração. Ficou preso durante quase 30 anos, né? E o seu trabalho é um trabalho polêmico na altura, considerado muito suspeito, né? E sempre acusado de estar envolvido em conspiração, inclusive em conspiração contra a Espanha, né? Que é o motivo, né? O mote, digamos, da nossa conversa de hoje. O Campanella é muito conhecido, ou mais conhecido, pela sua obra, né? A Cidade do Sol. Aqui, rapidamente, A Cidade do Sol é uma obra curiosa, né? Nós temos, dentre esses autores do Renascimento, influenciados pela teoria de Platão, nós temos, então, Platão na República, ele cria um modelo de uma cidade ideal. Nós temos Thomas More, na sua obra Utopia, A Cidade do Sol, que é uma obra de Campanella, e Bacon, né, com a obra Nova Atlântida. Então, em todas elas, nós temos uma ideia de uma cidade, ou de um modelo ideal. No caso específico da Cidade do Sol, de Campanella, ele se refere a construção de uma cidade que seria governada por um rei do mundo, né? Ela é uma espécie de uma monarquia universal, né? O curioso da Cidade do Sol é que o diálogo discorre entre um mestre da ordem dos cavaleiros hospitalários e um almirante genovês cujas palavras estão seguramente inspiradas em Cristóvão Colombo, né? Então, esse almirante genovês narra em monólogo, né, as principais características dessa Cidade do Sol, né? Então, a forma de governo desta Cidade do Sol é que é interessante, né? Porque ela é governada por um tipo de um rei sacerdote que que governa junto com um triunvirato e com as suas funções, né? E depois nós temos uma ideia de uma educação. Há uma discussão teórica dentro dessa obra que tenta resolver a oposição filosófica entre Platão e Aristóteles a favor de Platão, né? Você tem uma comunidade de bens, você tem uma sociedade e você tem um tipo de uma república ideal, tá? Então essa obra é uma obra
realmente bastante interessante, tá certo? Sobre todos os aspectos. Bem, mas nós não vamos falar hoje sobre a Cidade do Sol. Eu só quero dar a entender que esta obra, A Cidade do Sol, né, é uma obra muito importante do Tommaso Campanella. E é a atuação do Tommaso Campanella colocando a Espanha como um grande reino, ou o reino que daria origem a uma monarquia milenarista, é algo que se fala muito pouco, né? Então é sobre isso é sobre essa perspectiva que eu gostaria de trazer aqui hoje para a gente entender que a ideia do milenarismo ele não fica só presente na história de Portugal, né? Essa ideia de uma monarquia universal de cunho cristão e de um Messias está presente em todos os povos do mundo, inclusive em países do Índico, na mesma altura em que estava se dando os descobrimentos marítimos e mesmo depois, porque Tommaso Campanella está no século XVI. Ele vai estar ali por final de 1500 e pouco até 1600, né? Então, já passado o período dos descobrimentos, ainda persiste na Europa e vai persistir durante um tempo muito longo essa temática de uma monarquia universal, de um império universal. E é preciso que a gente dê a devida importância a esses assuntos. A obra a Cidade do Sol, né, do Campanella, bem como as outras duas obras dele, que serão sobre monarquia de Espanha e a monarquia do Messias, ela traz um ponto que é precisamente a ideia, o conceito de razão de Estado. Tá? É preciso entender que naquela altura não existia a separação entre política e religião. Isso não existia. E não existia também a ideia de Estado, como nós temos hoje, né? Apesar disso, este conceito de uma razão de Estado, né, ele está onipresente nas obras políticas e religiosas do século XVI e do século XVII. Então a gente pode perceber que essa ideia da razão de um Estado é uma questão tão antiga quanto o próprio conceito, tá certo? Para a gente ter uma ideia, em 1621, Ludovico Zúculo, numa obra célebre, Consideração Política e Moral, ele fala o seguinte, abre aspas: ninguém até o momento, mesmo os homens mais sábios e literatos, soube, a juízo meu, bem declarar o que é razão de Estado e no que ela consiste. Há quem a confunda com a política, quem diz fazer parte daquela, e depois não sabe dizer como ela é em tudo diferente. Há quem a coloca como uma inflação às leis. Há quem com as leis plenamente acorda. Há quem diga que ela se cria em tudo sobre o interesse e a injustiça. Há quem diga que a honestidade não a acompanha jamais. E há quem crê em parte má e tirânica, parte boa e justa, ainda que não saiba dá-las um evidente contrassenso, que uma se reconheça com facilidade da outra. Fecha aspas. Então veja que o Zúculo está colocando, né, esta questão para que é o início, de certa forma, de uma sistematização e de uma conceituação de razão de Estado. Esse conceito é um conceito antigo, ele já estava em uso na Europa. Se a gente pegar, por exemplo, Giovanni Botero, né, que tem uma obra chamada Da Razão do Estado. Essa obra é de 1589, ela é uma obra antes de Campanella, né?
Então nós vemos que na Itália especificamente, esses conceitos estão sendo muito discutidos. Veja que a Itália é a sede do poder cristão, né? Então, como é que esta moral cristã pode ser colocada no âmbito dos negócios políticos? Como é que as ações podem ser efetivadas e como é que se obtém o domínio do Estado? Quer dizer, como é que se conjuga o agir político com a norma ética, né, e com a moral cristã? Então veja, isso tudo estava em discussão quando se vai pensar no conceito de razão de Estado. Tá claro? Isso aqui é para a gente entender que, de fato, o Campanella, quando ele traz esta questão, o assunto já era discutido naquela altura. Veja, o mesmo vale para o padre Antônio Vieira. Então, quando a gente vai ter uma ideia de um milenarismo, né, ou de um império universal cristão, nós estamos falando dessa ideia de razão de Estado. O assunto é muito profundo, né? Então, a prática do monarca aqui não é pautada apenas pela utilidade da ação, mas ela é pautada também pela moral cristã. Então, como é que você vai construir uma política, né, de Estado que tem na existência duas práticas políticas opostas? Como é que você vai distinguir Estado e necessidades civis? Correto? Identificando sempre a primeira, a ideia de Estado, como uma ideia falsa, que é fraudulenta, que é violenta, e vai por aí afora, né? Maquiavel vai falar sobre isso também. Então, o conceito de razão de Estado é um conceito que vai dominar a discussão em vários autores, tá? O Campanella, portanto, não é o único autor, né, a trazer essa discussão, tá certo? O que o Campanella faz também, né? A obra do Campanella, ela vai mesclar história, ela vai mesclar profecia e ela tem um prognóstico e usa a astrologia como um grande fundamento, tá certo? Então, quando você pensa no Estado, no futuro, né, o modo como esse futuro vai ser imaginado, o modo como ele vai ser interpretado, é fundamental ao Estado e ao projeto político do Estado que estava se tentando construir naquela altura, não é? A concepção de monarquia, evidentemente. E dentro dessa monarquia, o cristianismo. Então, veja, naquele contexto, repito, não havia separação entre política e religião. Essa é uma discussão que não se pode fazer hoje como se faz, né? Agora, a partir do momento, há monarquias e monarquias. Tá claro? Então, o fato de uma monarquia ser cristã não significa que ela fosse a monarquia que estava sendo pensada por Tommaso Campanella. Esta monarquia pensada por Tommaso Campanella é uma monarquia onde a história daquele país passa a ser uma história teleológica, né? A humanidade vive na espera por um fim, que é a teologia, e é este fim que determina o presente. Esse fim não é que o mundo vai acabar, não. Teleologia aqui num sentido do Apocalipse, né? Então, a ideia da vinda de Cristo e a inserção do cristianismo
são fundamentais para o próprio progresso e o entendimento e o fundamento e a razão de ser da monarquia. Né? Então, isso nós temos, a gente recupera o mito da idade do ouro, a gente recupera a ideia da vinda de Cristo, né? A gente recupera uma série de coisas que envolvem essa ideia de uma monarquia universal, católica, né? Então, mas cujos pilares são diferentes. Então, não basta você dizer que o governo, que aquela monarquia X ou Y é católica. A monarquia, repito, propugnada por Tomás Campanella, ela é católica, mas ela tem um contorno diferente. Né? E é isso que é importante perceber. Tá certo? Até que ponto essas discussões no século XV e no século XVI, que estão ali convivendo com os descobrimentos, com o Renascimento, com o início da ciência, enfim, é uma construção de um mundo completamente novo. Né? Então, a leitura desse prognóstico político, o futuro das sociedades que estavam sendo gestados, isso é uma coisa muito interessante. Né? Então, esse prognóstico astronômico, inclusive, ancorado na profecia, tem uma relevância social muito grande. Né? Hoje nós entendemos isso como algo antagonista. Agora, se a gente parar para pensar que, por exemplo, Antônio Vieira, o Giovanni Botero e o Tommaso Campanella pensavam a política nos séculos XVI e XVII desta forma. Né? Então, para esses autores, tanto a profecia religiosa cristã quanto o racionalismo do prognóstico político, eles convivem em harmonia. Não são contraditórios e não são heterogêneos. Então aqui a gente tem um novo patamar que advém das teorias que propugnam uma razão de Estado. Tá? Então, essa razão de Estado, nós estamos falando de um Estado cristão. Não é um Estado como nós concebemos hoje. Então, é interessante porque o padre Antônio Vieira, por exemplo, quando ele concebe o Quinto Império para Portugal e coloca a dinastia dos Bragança como um exemplo histórico português dessa monarquia universal, né? Existe uma distinção muito séria de projeto. Né? O padre Antônio Vieira concebe o Quinto Império tendo o rei de Portugal como o monarca único de todas as nações, mas a grande regência seria do Papa. Tá? No caso do Tommaso Campanella, não há um rei. Né? A Espanha ali se identifica logo com o papado. Tá claro? Então, nós temos aqui, ao mesmo tempo, o padre Antônio Vieira, né, pensando um Quinto Império, e o Tommaso para Portugal, e o Tommaso Campanella pensando uma monarquia universal para a Espanha. Né? Então, os projetos são similares, repito, com a diferença que para Campanella todo o poder secular, o poder temporal, estaria centrado nas mãos do Papa. O Papa é, ao mesmo tempo, um rei, rei e pontífice. Tá? Seria um tipo de faraó, né? O faraó no Egito Antigo, ele conciliava na cabeça dele o poder temporal e o poder sacerdotal. Né? A Roma, quando é fundada no início, os imperadores romanos, os monarcas, mantêm em si essa duplicidade do poder, ou seja, o monarca era rei e era sacerdote, depois aquilo se separa, não é? Você tem
o poder político, portanto, centralizado na mão do imperador, e o poder religioso centralizado na mão dos sacerdotes e futuramente do Papa. Né? Então, na verdade, o que o Tomás de Campanella está fazendo é retomar, é como se ele estivesse voltando no tempo. No início, nem havia cristianismo ainda, no início de uma Roma muito arcaico, ou no início de um Egito, né? Onde, então, o Papa seria rei da Europa inteira, ele concentraria o poder político e ele concentraria o poder espiritual. Para o padre Antônio Vieira, não. Há dois líderes. Um secular, que seria o rei de Portugal, e um espiritual, que é o Papa. Né? Ora, aí a gente poderia pensar, por que razão um dominicano, um italiano, não é? Vai se centrar na Espanha para pensar a Espanha como uma monarquia universal. O Tomás Campanella está vivendo na época dos Áustrias, dos Filipes. E esses Filipes são ao mesmo tempo os monarcas de Portugal e de Espanha, porque Dom Sebastião já tinha morrido. Né? Então, os espanhóis passam a ser um exemplo. Tá claro? Então, aquilo que o Campanella é interessante essa perspectiva, porque veja, há milenarismos em Espanha, né, na Espanha católica, e há milenarismos em Portugal. O Campanella é um autor que vai conciliar, digamos assim, quando as coroas peninsulares estão unificadas após a morte de Dom Sebastião, então ele cria para a Espanha como um todo, né, que era o grande reino, essa ideia de monarquia universal. Então essa experiência histórica, esse futuro, é o futuro que se projeta. Né? Então tem uma série de profecias aqui em relação a isso, e a projeção espanhola, né, o prognóstico, o cálculo astronômico ligado a isso, a predição, o destino, né, da Espanha, ele coloca tudo isso na obra dele, Monarquia de Espanha, que é de 1595. Repito, Dom Sebastião já morreu. Né? Então, Portugal já está sob o domínio dos Áustrias. Então, o modo como essa monarquia espanhola dominaria toda a Europa e, posteriormente, os demais estados do globo, se trata de um prognóstico político. Né? É um futuro previsível pelos cálculos astronômicos, pelos cálculos epilogísticos, e isso demandaria uma consciência de ação política. Agora, o que é essa monarquia universal? Então, essa monarquia universal, veja, aqui o Campanella, ele tira o poder da mão dos Filipes. Evidentemente que os reis espanhóis não vão gostar nada disso. Tanto é que ele é jogado na masmorra novamente. Ele tira o poder político secular, né, da monarquia, e transfere para o Papa. Então, aqui a gente tem um projeto de dominação espanhola, é como se o Vaticano, né, transformasse a Espanha, que nessa altura tem o domínio também sobre Portugal. Se a gente parar para pensar em termos de controle geográfico, controle continental, Portugal e Espanha era o maior império, geograficamente falando, do mundo. Nunca teve nenhum império tão grande quanto esse. Nunca teve. Então, esse projeto, gestado na cabeça, né, de um dominicano, é realmente muito curioso. E no Brasil, não se fala disso. Portugal, muito menos, hein? Né? Portugal, muito menos, não, desculpe, foi equivocado aqui. Em Portugal, como há uma rixa clássica entre Portugal e Espanha,
esse assunto não é tratado como deveria ser, mas é muito curioso, né? Um dominicano, a ordem dominicana, ter gestado isso dessa forma. Bem, então o projeto da dominação espanhola colocado na monarquia de Espanha, o modo como essa monarquia vai dominar a Europa e depois todos os estados do globo, portanto ela sai da Europa, né? Se trata de um prognóstico político. Esse prognóstico é racional, esse prognóstico é profético, ele vai ser legitimado pela força, né? E essa monarquia universal, que vai se estabelecer, ela acompanharia a queda do anticristo. E ela antecipa o juízo final. Aí nós vamos ver isso na outra obra do Campanella, que chama A Monarquia do Messias, que é de 1606. Então aqui nós entramos no campo da profecia. Evidentemente que isso são eventos que fogem ao campo da ação humana e vão se encontrar num horizonte que não é calculável. Então ele faz esses prognósticos através das profecias e da astrologia. Ele usa a profecia e a astrologia como uma forma de desvelar a vontade divina. Ele apresenta aquilo através de cálculo. Evidentemente que a forma como ele apresenta isso é extremamente problemático. Veja, ele fica preso quase 30 anos. Né? Ele tem uma série de problemas. Então, o projeto do Campanella é um projeto ousado. Né? O projeto da monarquia universal só é possível com o equilíbrio entre as três causas, né, dos principados humanos, ou seja, que é Deus, a prudência e a oportunidade. Deus é a causa primeira, não é, que tem regência sobre a prudência e sobre a oportunidade. Evidentemente que essa teoria, essa visão de futuro do Campanella, tem uma concepção milenarista e escatológica da história. Então, o seu projeto político de monarquia universal, ele é demonstrado através daquele conceito que ele tenta construir de razão de Estado. Tá claro? Agora, ele não ignora, evidentemente, a realidade extremamente complexa quando ele propõe esse projeto. Evidentemente. Ele, repito, ele não é o único autor a fazer isso, né? Ele não inventa uma tradição nem para a razão de Estado, nem para a ideia de monarquia universal. Muitos autores já tinham feito isso. Tá? Agora, essa junção da razão de Estado, né, com a monarquia universal, sem nenhum monarca, né, sem nenhum poder secular, ou antes, esse poder secular sendo exercido pelo papado e colocado em cima da Espanha, que na altura controlava também as possessões, os estados ultramarinos portugueses, dando, portanto, para aquela monarquia um poder político e econômico e geográfico incontornável, né? É algo sui generis. Então, frisando mais uma vez, a distinção entre política e religião não existia naquele momento, tá? Naquela altura, naquele século. Portanto, separar esses conceitos, como faz a historiografia de cunho marxista e mesmo a historiografia de direita liberal faz, é um equívoco. Não havia separação entre política e religião. Era uma única coisa. Roma mandava, fazia os reis. Né? Então é um tipo de teocracia que vigorava naquela época. Tá claro? Evidentemente que as nações eram
vista sempre sobre uma ótica de profética religiosa. Embora o campo profético fosse um campo quase que, se não tomasse cuidado, ele era tido como um campo herético. Né? Então, a Europa do século XVI para o século XVII é uma Europa cujo cristianismo já foi bastante atacado. Está se formando um cenário de um racionalismo muito crescente. Né? A ideia de natureza está sendo modificada. Portanto, a profecia e a adivinhação do futuro, a própria ideia da astrologia e dos prognósticos também estão sendo largamente contestados. Né? Agora, então, o Tommaso Campanella ele vai modular um tipo de razão de Estado que vai contribuir para o seu projeto milenarista. Né? Então, a ideia, a relação que vai estabelecer entre razão de Estado e religiosidade é um tema que merece atenção, sobretudo no Brasil, porque essa atenção não é dada aqui. Então nós temos que o Campanella, através da razão de Estado, ele vai identificar na Espanha a nação, a monarquia escolhida pela providência para levar adiante um projeto de monarquia universal. Esse projeto marca a união de todos os povos sobre um único líder e sob uma única fé. Né? E neste período em que todos os povos da Terra estariam reunidos sob um mesmo ideal, isso seria o período de felicidade natural da Terra. Na verdade, nós temos um tipo de um retorno a uma idade de ouro, né? Como concebia Hesíodo na Teogonia, por exemplo, que é o início do mundo. Então, essa monarquia universal dá origem à monarquia do Messias. Messias aqui enquanto Cristo, tá? Porque ela marca a última etapa da história humana antes do juízo final. Esse é o enquadramento do Campanella, que é um frade dominicano, né, dentro da corrente cristã. Então ele traz o milenarismo. Então esse aspecto milenarista do Campanella é muito interessante. Né? Ora, o Dumelot, o Jean Dumelot fala aqui, no cristianismo, chama-se milenarismo a crença num reino terrestre, vindouro de Cristo, né, e dos seus eleitos, e esse reino deve durar 1000 anos. Entenda isso simbolicamente, entenda isso metaforicamente ou literalmente. Tá? Então, o milenarismo espera de um reino deste mundo, né? E esse reino é um tipo de um paraíso terrestre reencontrado. Então, repito, a ideia é a recuperação da idade de ouro desaparecida. Né? O Jacques Le Goff também fala algo semelhante. O Jean-Claude Schmitt também fala algo semelhante. O Bernard Topfer fala também algo semelhante em relação ao milenarismo ou ao quiliasmo. Né? Quer dizer, você constrói um reino perfeito, humano, à espera de um reino de 1000 anos, que é regido por Cristo, antes do juízo final. Tá claro? Bom, então, a gente vê que, naquela altura, o conceito de milenarismo, alguns anos atrás eu dei um livro, um curso longo sobre a obra de Norman Cohn, Na Senda do Milênio. Então, para Norman Cohn, por exemplo, o milenarismo possui algumas características básicas, né, que são, é uma característica coletiva,
na medida em que ela será gozada pelos fiéis enquanto coletividade. Ela é terrena, porque ela vai ser realizada nesse mundo. Ela é iminente, na medida em que ela será súbita e para breve, é logo. Ela é total, na medida em que ela vai transformar completamente a vida na Terra, né? E ela é miraculosa, na medida em que ela deverá ser realizada com a ajuda de agentes sobrenaturais. Portanto, o milenarismo não é somente uma ação humana, ao contrário. Tá? E, evidentemente, o Norman Cohn, nessa obra dele, ele fala sobre o milenarismo, ele fala sobre os movimentos milenaristas, revolucionários e anarquistas e os movimentos místicos da Idade Média que preconizavam a ideia de um milenarismo. Né? E nós vamos ver que, curiosamente, a obra dele não fala de Portugal. Portugal tem um dos maiores milenarismos de todos os tempos, que acompanha praticamente toda a história portuguesa. Né? Então, a compreensão da realidade, ela tem um metatexto. Ela se refere a uma meta-realidade. Tá claro? Ora, aqui eu gostaria de destacar um outro aspecto em relação ao Campanella. O Campanella é da Calábria. É na Calábria também que vai surgir, muito tempo antes dele, a teoria trinitária do abade calabrês Joaquim de Fiore, que evidentemente também vai ser uma das obras fundantes no respaldo ao milenarismo. Né? Tá claro? Então, quando o Campanella se utiliza de crenças proféticas, né, não é algo novo que ele faz. Então, a gente tem uma mistura de profetismo insuflado dentro dos movimentos milenaristas, que são movimentos milenaristas católicos e pagãos. Movimentos escatológicos. É preciso ler a obra de Norman Cohn para verificar a quantidade de milenarismo e de um movimento revolucionário ligado àquilo que está contido. E mais, o milenarismo, uma vertente interpretativa dele, nós vamos encontrar inclusive no comunismo, nos programas de direita e de esquerda do século XIX e do século XX, por exemplo. Né? Então, além da obra Monarquia de Espanha e Monarquia do Messias, repito, a Cidade do Sol de Campanella é uma ideia, né, de uma aurora do cristianismo. Tá claro? Você tem já ali uma comunidade de bens e de pessoas unidas dentro de um outro tipo de projeto, dentro de uma outra lógica. É muito interessante entender isso, porque tanto Platão quanto Campanella vão falar dos ideais de igualdade e de comunidade. Né? Futuramente, os comunistas e os socialistas vão pegar tanto Platão quanto Campanella, por exemplo, e dizer que isso é uma das características do comunismo, que o comunismo é uma república de Cristo. Não é? Onde você tem um comunismo de bens. Então, o comunismo aqui não como um sistema político, mas como uma república de Cristo, onde você tem uma igualdade e uma comunidade. Isso está presente na ideia do milenarismo cristão. E a gente encontra isso no Campanella. O próprio Campanella vai falar o seguinte no ateísmo triunfante. Abre aspas. É certo que se ninguém guardasse dinheiro, todos seriam ricos,
e a república abundaria de bens para todos. Mas porque os bens humanos são divididos entre alguns poucos ricos, o restante se encontra em extrema pobreza, e os pobres se tornam vis, insidiosos e ladrões, e os ricos soberbos, avaros, gulosos, preguiçosos, libidinosos. E assim o mundo está cheio de infortúnios. Mas se tudo fosse comum, e os oficiais distribuíssem os ofícios a qualquer um segundo as habilidades naturais, punindo a violência, ou as terras e posses fossem públicas, e se fizesse as divisões e igualdade de tempos em tempos, se viveria muito melhor e não amariam mais as coisas que Deus. Então veja que este ideal de fraternidade vai ser uma justificativa que mais à frente o comunismo vai utilizar. Mas não tem nada que ver a obra de Campanella com a política do comunismo. Então o Campanella coloca este tipo de pensamento ou de Estado e diz que isso é uma república, relaciona isso com uma república de Cristo. Veja, eu quero aqui deixar claro que esse tipo de proposta a igreja não aceitava, tá certo? Correntes proféticas atreladas ao milenarismo, misturando com política. Isso não foi uma situação pacífica, tá? As profecias milenaristas durante a Idade Média, durante a Idade Moderna, elas foram vistas com muita desconfiança pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante, né? Então, fazer previsões, inclusive, chegou a ser proibido pela Igreja. Isso significa que o milenarismo é uma heresia. Ele fala num cristianismo, mas ele é herético, né? Agora, esse movimento não morre. Ele sobrevive ao longo dos séculos. Tem inúmeros pensadores, católicos, ateus e pagãos, que defendem, né? O Campanella é um deles, o Padre Antônio Vieira é um deles. Então, isso significa que demonstra, entre outras coisas, que o processo de cristianização, né, não foi tão absoluto no sentido do entendimento de uma mentalidade que abrisse mão das chamadas heresias, inclusive cristãs, né? Então, a igreja vai ter uma resistência intelectual a esse tipo de movimento. Agora, o que é interessante entender é que a gente tem uma série de milenarismos sendo confrontados ao mesmo tempo, confrontados e disputados ao mesmo tempo, tanto na Europa quanto no Índico. Tá claro? E é isso que é importante entender. Cada milenarismo com seu Messias, cada milenarismo dando o protagonismo para um determinado povo, que vai dominar sobre outro povo. O milenarismo é sempre uma ideia universal. Então, nós vamos ter comportamentos heterodoxos, comportamentos ilícitos, comportamentos ortodoxos, né? Agora, vários reinos estão empenhados em enquadrar povos, costumes, vivências religiosas dentro de um único discurso ou sob a tutela de uma única religião. Então, aqui no caso português ou no caso espanhol, nós estamos falando do cristianismo. Nessa altura em que o Campanella está vivendo, nós temos o Concílio de Trento, né, já estabelecido, e a visão que Trento terá sobre essa coisa toda, esse movimento todo. E não foi uma visão, digamos, muito favorável, né? Tanto é que o Campanella rompe com a Igreja Tridentina. Tá claro? Né? Bem,
um dos fatores fundamentais do milenarismo de Campanella era a astrologia, e que não era bem vista pela região católica de um momento em diante. Né? A astrologia começa a ganhar destaque no Renascimento, e ela vai ter uma influência nos séculos seguintes. Não é? Depois da astrologia, nós temos a influência da astronomia cada vez mais. Então isso vai tendo um papel de relevância, e com isso a ideia de Deus vai ficando minorada, digamos assim. Tá? A profecia, por sua vez, vem perdendo espaço dentro da sociedade, a sociedade vai crescendo dentro dela um ceticismo. Então, há uma desconfiança das autoridades teológicas, há uma desconfiança das autoridades eclesiásticas, mas há também uma desconfiança das autoridades políticas, das autoridades civis e da ciência que está nascendo. Então, a astrologia, a profecia tradicional, o milenarismo, esses movimentos, eles passam a ser muito questionados. Né? Agora, a gente também, como eu tenho falado várias vezes, é preciso entender o grande pano de fundo que cobre todo esse período e, digamos, a implicação, no mínimo geopolítica, portanto, uma implicação de política básica aqui, se você lança a Espanha como uma Espanha cuja governação era papal, então você tem Roma e você tem a Península Ibérica, né, como a sede de um poder temporal e espiritual. Aí é de se perguntar, e como ficaria Roma, o Vaticano em si, aqui territorialmente falando, hein? Como fica a Itália, né? Se essa propositura do Campanella se configurasse. Então é uma movimentação dentro do tabuleiro político, dentro do tabuleiro religioso, muito ousado. Né? Aí o Campanella, é interessante a obra dele, A Monarquia de Espanha, porque a gente vê ali claramente a política dirigida pelas estrelas. Tá? Então você tem uma mutação celeste, e essas mutações vão falar das monarquias, né, que são sinais do mundo, e ele coloca aquilo como, quer dizer, o movimento da abóbada designa, e o cálculo que você faz designa um destino, que para ele é incontornável. Então as estrelas falam sempre, são uma das formas de você entender o destino que Deus está impondo, né, ou tem como designado a cada país. Né? Agora, para concluir, então, a obra Monarquia de Espanha de Campanella tem como referência o Evangelho e também dois filósofos, tem Platão e tem Sêneca. Né? Claramente, nós estamos falando do Timeu de Platão, da República, né? E da República não, desculpe, só do Timeu, e nós estamos falando de Otávia de Sêneca. E com relação ao Evangelho, ele faz alusão aos livros de Mateus e de Lucas. Tá certo? Bem, era isso que eu queria aqui trazer para vocês em relação a essa obra do Campanella e essa esperança de uma monarquia peninsular. Né? Nós vamos ver a ideia de um Estado ideal, além do Campanella, né, que vai preceder o fim do mundo. É uma ideia atrelada ao último imperador. A gente vê isso no Apocalipse do Pseudo-Metódio, no século VIII. Né? Nós vamos ver isso em Joaquim de Fiore, conforme eu já falei, né? Onde o Fiore desenha a teoria das três idades do mundo. Nós vamos ver isso em Campanella,
E nós vamos ver isso em Bandarra e também no padre Antônio Vieira. Né? Então, a ideia do advento do milênio. O que define o milenarismo é um período de felicidade natural que antecede o juízo final. Tá? Então, esse milenarismo ele terá um reino físico. O juízo final é algo inerente ao cristianismo, mas haverá um reino físico que recupera uma idade de ouro, onde você tem uma monarquia universal que vai unir todos os povos sobre uma mesma fé. Isso é a grande importância da obra do Campanella. Tá claro? Ele de fato coloca um reino concreto, físico, que está assediado na Península Ibérica. Tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.